Pode começar a gravação. Dona Maria Aparecida, bom dia. Bom dia. O meu nome é Renato Garcia, sou juiz titular da Vara Criminal e Anexo da Comarca de Jacarezinho e hoje juiz-presidente do Tribunal do Júri. Participam comigo desta sessão de julgamento o Dr. Rafael Guerra Costa, que é o promotor de justiça, está aqui ao meu lado, e o Dr. Rogério Tadeu da Silva, que é o advogado de defesa, que está ao lado aqui também. Qual que é o nome completo da senhora? Maria Aparecida Ribeiro. Tá, dona Maria Aparecida, já perguntei no início, né? A senhora não tem constrangimento de prestar o seu depoimento na presença do Edgar, tem? Não, não. Ótimo. Qual que é o endereço atual da senhora hoje? Era de parar com isso, né? Não. Encerrar o endereço, estou perguntando. Endereço Onde meu? A senhora mora? Porque eu Isso. estou sem aparelho. Eu não tô Está sem ouvindo. aparelho? Tá. O meu endereço é Isso. Rua José... eu mudei agora. Não tô sabe lembrada. decor? Não sei de Não cor. decorou ainda. Tá bem. Dona Maria Aparecida, então, como a senhora foi vítima aqui dessa situação, a senhora não vai prestar o compromisso, mas é muito importante que a senhora nos relate o que sabe sobre os fatos, tá bem? Eu vou fazer a leitura aqui da denúncia, só nessa primeira oitiva, né? Para que os jurados, possam também entender quais são as situações que nós estamos analisando aqui hoje. A denúncia fala que em 12 de setembro de 2017, por volta das 15 horas, na residência localizada na Rua Marechal Floriano, 442, centro, na cidade de Jacarezinho, o denunciado Edgar Teodoro da Silva, dolosamente, com vontade e consciência livre, ciente da ilicitude e reprobabilidade de sua conduta, com ânimos necante e no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, tentou matar a vítima Maria Aparecida Ribeiro, sua ex-companheira, com emprego de fogo, auto de levantamento de local de dano, de movimentação, folhas 25 e 28, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. Na data dos fatos, o denunciado Edgar invadiu a casa de Maria Aparecida, sua ex-convivente, tendo por finalidade incendiar a residência de maneira a causar a morte da ofendida. Para tanto, o agente danificou a fiação da casa, de modo a causar um curto-circuito, e deixou a válvula do gás aberta. Dessa forma, a vazão do gás, em conjunto com as fagulhas oriundas do curto-circuito, dariam início ao incêndio que ceifaria a vida da vítima. Esses são os fatos que constam da denúncia. Sim. Sobre esses fatos, então, vão ser feitas algumas perguntas, inicialmente pelo Ministério Público e depois pela defesa. A senhora, por ser vítima, não prestará o compromisso, mas é importante que nos relate o que sabe. Tudo bem. Entendeu o que eu falei? Mais ou menos? Mais ou menos. A senhora tem alguma dúvida? É porque eu não estou ouvindo muito. Muito, né? Tá bem. Passo a palavra ao Ministério Não, Público. não tem nenhuma dúvida de nada. Não entendeu nada? Não, entendi. Não tem dúvida de nada do que o senhor falou. Ótimo. Claro. Então, doutor Rafael, o senhor tem a palavra. Obrigado, excelência. Bom dia, Maria Aparecida. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Meu nome é Rafael, tá? Sou promotor de justiça, atuo na 3ª promotoria aqui de Jacarezinho, tá? Eu atuo como órgão de acusação nesse processo, mas também represento os direitos das vítimas. No caso, a senhora aqui é vítima. Então, se a senhora tiver alguma dúvida, precisar de algum atendimento, algum serviço público, alguma informação sobre o processo, sobre qualquer outra situação envolvendo os fatos, a senhora pode buscar o Ministério Público, tá bom? Tudo bem. Tá. Sobre os fatos, eu queria que a senhora me relatasse o que aconteceu naquele dia. Como é que foi aquele dia? Qual que foi o motivo da desavença com o Edgar? Eu sei que a senhora já falou sobre isso outras vezes no processo, mas hoje os jurados que estão aqui para julgar a causa, então eles precisam entender o que aconteceu aquele dia, tá? Peço para a senhora contar para nós o que aconteceu nesse dia, por que teve um desentendimento com o Edgar, o que ele fez, por que a senhora acionou a polícia. Conte para nós com detalhes, por favor. Ele invadiu, né? Ele invadiu não, ele estava dentro da minha casa. Porque ele morava em São Paulo, daí ele veio, ele posou na minha casa, a gente já estava separado. Daí ele posou na minha casa, daí a família dele pegou e jogou a roupa dele dentro do meu quintal, e eu não queria, eles não falaram nada. Jogaram a roupa dele lá. E como ele estava tomando bebida alcoólica, essas coisas, a família dele também não queria ele. E eu também não quis, só que ele forçou. Daí eu coloquei a roupa dele no corredor, ele não aceitou, porque a roupa dele já estava no corredor. A cunhada dele jogou a roupa dentro do corredor da minha casa, forçando ele a ficar na minha casa, expulsaram ele da casa da mãe dele.
Só que na minha casa não dava para ele ficar, porque a gente não tinha mais nada, sabe? E daí ele começou a beber álcool, tomar muita cachaça, começou a usar droga e ele teve um surto psicótico, sabe? E daí ele viu que não tinha jeito mesmo de ficar na minha casa, que a gente não estava mais combinando, ele fez isso. Eu estava dormindo na minha casa, porque eu deixava sempre a porta aberta, né? Porque era um corredor, era eu e meu filho. Ele entrou, a porta do meu quarto estava fechada, ele cortou o gás, né? E fechou a porta da entrada e só tinha um corredor para mim sair. Ele tentou tacar fogo. Daí ele viu que não deu certo, ele foi no corredor e pegou o negócio da luz lá, aquela caixinha de luz, cortou o fio tudo, para dar um curto. A intenção dele era me matar aquele dia, porque ele estava com muita raiva, né? Era isso que ele queria me matar aquele dia. Só que depois morreu o assunto, nunca mais, sabe? Ele foi preso, ele teve a vida dele, ele modificou totalmente, não teve mais nada, foi só aquele dia mesmo. Certo. Deixa eu fazer pergunta, então, dos detalhes do que a senhora contou para nós até agora. Ok. A senhora falou que ele estava morando em São Paulo. Aham. Né? Vocês estavam separados há quanto tempo? 12 anos. 12 anos? Aham. Tá. Ele voltou de São Paulo e ficou morando ali com a senhora quanto tempo antes de acontecer isso? Não, ele foi para casa da mãe dele. Da mãe dele. Ele não voltou para minha casa. Ele voltou para casa da mãe dele. Daí ele foi visitar meu filho, né, que é dele, que a gente adotou juntos. Daí ele foi lá e daí ele ficou, porque ele estava bem, né? Ele ficou 2, 3 dias. Na casa da senhora? Na minha casa. Daí a família dele viu que ele não voltava, que ele estava atrás de mim de novo. Porque isso era quando a gente era jovem, que a gente morou 8 anos juntos, né? Certo. Daí viu que ele estava atrás de mim de novo, a cunhada dele pegou e levou a roupa dele. E jogou no meu quintal. Ela não falou comigo, não falou com ele, não falou com ninguém. Expulsaram ele da casa. Certo. Eu falei, mas por que expulsaram ele? Ele também não entendeu, ele também ficou muito nervoso, por isso que ele começou a beber demais. Certo. Porque ele não bebia tanto assim. E daí eu não queria ele, a família dele também não queria, daí ele se entregou na bebida. Daí ele ficou bebendo, usando droga, não queria trabalhar, e ficou um pouco na minha casa. Daí eu peguei a roupa dele e dispensei. Falei, ó, você vai ter que ir embora, porque assim não dá. Porque tem o meu filho, né, que morava lá, que tinha 28 anos, 22 anos, que estava vendo tudo aquilo. O Edgar, ele ficou totalmente alucinado na cachaça, na droga. Tá. Sabe? Então, a senhora namorou, teve um relacionamento com ele por 8 anos. Por 8 anos ou mais. Moraram juntos nesse período? Moramos juntos. Tá. Aí vocês se separaram, ficaram 12 anos separados. 12 anos. E aí ele voltou nesse período aí de 2, 3 dias para casa da senhora? É. Isso? Tá. Nesses 2, 3 dias que ele ficou na casa da senhora, ele dormia onde? Ele dormia na minha cama. Na cama com a senhora? Aham. Tá. Mas vocês estavam voltando ao A gente relacionamento? estava totalmente namorando de novo. Certo. Tá. E por que teve, então, essa conversa que a senhora falou que não queria que ele ficasse lá? Não, eu não queria que ele fosse morar dentro da minha casa. Ah, entendi. Tá entendendo? A senhora até queria um relacionamento, Até mas não queria... assim, namorando, porque a gente está Aham. muito bem, eu e ele. A gente nunca teve essas brigas, nunca teve nada. Entendi. O que atrapalhou foi a cunhada dele levar a roupa dele e jogar no quintal da minha casa, que ele ficou muito nervoso, porque ele também tinha o quarto dele na casa da mãe dele, né? E porque também eu fiquei irritada, porque a gente não tinha conversado nada, não tinha combinado nada. Tá. Então vocês estavam tentando uma reconciliação Devagar. devagar, e a senhora não queria que ele fosse morar lá. Não, não. Tá. Não tão cedo assim, né? E aí, quando a senhora falou isso, que ele ficou nervoso, não aceitou? Não, é isso? não. Ele já estava tomando alguma coisinha, Tá. bebendo, já estava usando alguma coisa, mas ele estava no controle, porque ele é trabalhador, ele trabalhava, Certo. tá entendendo? Ele tinha muito serviço. Certo. Mas eu gostaria de saber, nesse dia, né, o que gerou a desavença entre vocês ali naquele momento que levou ele a fazer eu tudo fui aquilo? trabalhar, quando eu cheguei, ele estava totalmente embriagado, porque eu cuido da sogra do meu filho, que ela não tem as pernas, nada, sabe? Aham. E ele estava totalmente embriagado, me xingando tudo que foi nome.
Mas o que ele queria nesse momento que teve a desavença? O que ele não, queria? ele não, sei lá, nem a cabeça dele não sabia o que ele queria, porque ele estava muito... Ele estava embriagado, estava alterado. Estava muito alterado. A senhora sabe se ele estava pedindo mais dinheiro, se ele queria dinheiro? Não, dinheiro não. Não? Ele estava, assim, louco. Entendi. Mas ele falou alguma coisa para a senhora? Ele falou que ia me matar. Não, mas antes disso, quando começou a desavença, o que ele falou ali para a senhora? Ele falou alguma coisa? A senhora se recorda? Não, ele puxou meu cabelo, ele me bateu, essas coisinhas. Tá, mas por que ele fez isso? O que aconteceu antes? Porque eu falei que ele tinha que sair da casa, porque ele estava bebendo, e o Felipe, meu filho, ele já é uma pessoa especial lá da PAI, né? Não poderia estar vendo aquilo. Né? Que o Felipe também poderia beber, e realmente o Felipe começou a beber, sabe? Era isso, e ele não aceitava. Tá. Porque daí, até então, ele não tinha lugar para ficar. Né? Entendi. Porque a cunhada dele jogou ele fora da casa da mãe dele. E eu também não estava querendo ele na minha casa, né? Porque a gente ainda estava separada há 12 anos, tinha que conversar muito. Era isso. Tá. Aí a senhora mencionou que teve essa desavença, porque a senhora falou que não queria que ele ficasse lá, ele queria ficar lá. O que ele fez para a senhora? Que a senhora falou que ele puxou o cabelo. Como ele agrediu a senhora? O que ele fez? Ele arrancou muito cabelo da minha cabeça, ele me arrastou, ele me deu tapa, essas coisas. Tá. Isso aconteceu... Mas isso foi um dia antes. Antes. Ah, entendi. No outro dia, daí ele não posou em casa. Ele só veio para fazer isso. Só para botar fogo. Daí ele botou a roupa dele numa construção que tinha do lado, uma casa velha. E eu achei que ele tinha ido embora, mas ele não tinha, daí ele voltou. Entendi. Eu cheguei do serviço, eu fui relaxar, ele aprontou tudo isso. Tá, então vamos tratar sobre esse dia agora, tá? Ok. Que horas que ele saiu de casa? De manhã? Ele dormiu na casa da senhora? Não, esse dia ele não dormiu. Não dormiu? Não. Tá. Vocês tiveram a desavença, ele saiu de casa no dia anterior e não dormiu na casa da senhora? Ele saiu falando que ia embora. Tá. E aí, que horas que ele voltou para casa da senhora para fazer isso? Não, eu chegava do serviço, era 1h da tarde. Eu cheguei e fui deitar, descansar, porque eu tenho problema respiratório. Certo. Daí eu fui descansar, foi nesse horário. Ele sabia tudo o meu horário. Período da tarde. Aham. Tá. A senhora trabalhava onde nessa época? Eu cuido da sogra do meu filho, que é cadeirante. Ah, entendi. Tá, a senhora dorme com ela, é isso? Período noturno? Eu vou de manhã e fico até 1 da tarde, até minha nora chegar do banco de sangue. E a senhora falou que estava no quarto no momento que isso aconteceu, é isso? Aham. Tá, a senhora estava dormindo? Eu estava. Tá. Nesse dia, quando ele chegou e fez tudo isso, teve alguma discussão entre vocês antes ou não? Não. Não? A desavença foi toda no dia anterior? Foi no dia antes. Certo. E a senhora falou que estava dormindo. Quando é que a senhora percebeu que estava acontecendo alguma coisa? Porque ele gritou, a hora que ele saiu no corredor. O que ele deu gritou? Um chute na porta, né? E gritou, vou te matar, sua lazarenta. Só isso. Entendi. E saiu. Até então eu não acreditei, mas a hora que eu saí, que eu vi o gás aberto, a porta trancada, a janela com grade. Tá. Agora eu quero que a senhora me conte detalhes sobre essa situação da casa, como ela estava. Como é que era a casa da senhora? A senhora falou que tinha um corredor, né? É um apartamento. Certo. Um apartamento com 2 portas. Mas as 2 portas é um corredor só, com uma saída. Tá. Não tinha saída para pular o muro, para casa de vizinho, para lugar nenhum. Tá. E é um apartamento, mas são 2 andares ou é um andar só? Oi? É um andar só ou são 2 andares? 2 andares. 2 andares. Uhum. A senhora estava no andar de cima ou no de baixo? De baixo. O quarto da senhora ficava no de baixo, é isso? É. Tá. E ele estava nesse corredor lateral? No corredor. Que é onde dá para sair da casa? É a saída da casa. Entendi. E aí, desse corredor, ele gritou para a senhora? A hora que ele estava de saída, já pulando o portão. Entendi. Ele pulou o portão da frente. Tá. Ele gritou, a senhora chegou a ver ele falando alguma coisa? Cheguei. Eu vi ele correndo, né? Daí eu não tinha para lado que sair, daí eu fiquei gritando, daí a vizinha chamou o bombeiro, chamou a polícia. Tá. A senhora viu ele da onde? Da janela do quarto? Não, na janela do quarto não. Eu vi ele da porta da cozinha, porque ele tinha fechado, só não tinha trancado. Ah, tá. Ele não fechou o quarto da senhora, ele fechou qual porta que ele trancou, que a senhora falou? Da sala. A da sala sempre vivia trancada, a da cozinha aberta, né? Entendi. Sempre aberta, eu nunca fechava. Tá. Então ele trancou essa porta da sala para a senhora não conseguir sair, é isso? Tá. E aí a senhora viu ele pela cozinha.
Entendi. A senhora mencionou no primeiro depoimento que ele teria quase arrebentado uma das portas. Não, ele chutou, né? Ele chutou, quase não, ele quebrou a porta da casa. Qual que era essa porta? Foi um dia antes para poder entrar, né? Qual era porta a porta que- da sala, por da isso sala. que eu não estava abrindo mais, porque ela estava só encostada. Entendi. E aí no dia seguinte ele trancou essa porta. Aham. Tá. A senhora conseguiu sair por onde? Eu saí pelo corredor, porque daí os vizinhos abriu, a polícia chegou, o bombeiro chegou, sabe? Não chegou a pegar fogo, mas a energia praticamente do pronto-socorro, ali de tudo, acabou, né? Tá. Pelo Quando, estrago. quando a senhora fala que não chegou a pegar fogo, não chegou a pegar fogo dentro de casa, né? É. Mas pegou fogo do lado de fora, Pegou né? fogo do lado de fora. Aonde pegou fogo? Pegou fogo na caixinha de energia. De energia? Aham. Tá. E dentro de casa, teve alguma coisa que deu curto-circuito, queimou? Queimou minha televisão. Televisão. Aham. Tá. A senhora mencionou no primeiro depoimento que percebeu que o gás estava aberto, né? Não, estava cortado, não estava Cortado. aberto. Estava aberto e estava cortada a mangueira. O que estava aberto? A boca do fogão? A boca do gás. Do gás. O gás estava com a mangueira cortada Tá. e aberto. Essa boca do gás que a senhora está falando que estava aberta era o quê? A válvula que fica no botijão? No botijão. Entendi. E aí a senhora fez como para Eu interromper? não fiz nada. Eu fiquei desesperada, né? Aham. A senhora Porque não fechou a válvula? Eu fechei a válvula, porque o quintal dos fundos é bem gigante, né? Tá. E não era fechado. Eu corri para lá. Tá, Eu corri para lá até chegar a polícia, chegar tudo. entendi. Mas a senhora chegou a fechar a Eu válvula? fechei, aham. Qual válvula que a senhora fechou? Ah, do gás. Do gás, que vem da rua. É essa? Não. Era o gás dentro de casa. De casa. A baleinha dentro de casa. Do botijão mesmo. Aham. Entendi. Tá, e a senhora conseguiu sentir o cheiro de gás lá? Não, estava muito forte. Estava Não forte? podia acender nenhuma luz, o bombeiro falou. Entendi. Aí a senhora conseguiu sair da casa? Aham. Como? Não, porque daí o bombeiro chegou, abriu tudo, sabe? A polícia ficou ali conversando, foi passando o ar, foi saindo. Não, eu digo, mas a hora que a senhora percebeu que o gás estava aberto, que na frente estava pegando fogo, como é que a senhora conseguiu sair da Não, casa? eu não saí para fora, Ah. eu saí no quintal dos fundos. Eu Dos fiquei no fundos. quintal dos fundos. Tá, a senhora não conseguiu ir pro Porque vizinho? não dava para sair, porque era um corredor. Tá, e a senhora com conseguiu muro ir, alto. conseguiu ir pro vizinho? ou Não, ficou- não dava também, porque muro tudo alto. Tá, e aí a senhora ficou naquele canto Eu ali fiquei esperando? no lugar mais aberto, no fundo do quintal. Entendi. E aí quem ajudou a senhora foi a polícia quando Foi chegou? a polícia. Entendi. Tá. Eu queria que a senhora me explicasse agora exatamente, além da televisão, o que mais que danificou na casa da senhora? Ah, acho que foi só a televisão. A televisão. Foi só. Tá. E na frente da casa, o que danificou? Ah, lá foi tudo a caixinha de energia, né? Eu tive que trocar tudo, botar tudo novo. Tá. E os fios de energia estavam pegando fogo? Estava. Tá. Não assim da frente, mas da rua toda. Na rua toda? Da rua toda. Tá. E o quarteirão ficou sem luz nesse dia? Ficou pronto-socorro sem energia, tudo porque eu morava em frente. Entendi. E a senhora mencionou que o Edgar ele foi encontrado, né? A senhora que indicou onde ele estava, né? Onde ele Foi, podia- ele estava nessa casa do lado da minha casa, que era uma construção. Daí a polícia foi lá e pegou Tá. ele. Essa construção, ele morava lá? Ele ficava Não, lá? não, ele ficou esse dia. Nesse dia. Que ele levou as malas e deixou guardado lá, porque ele não tinha lugar para levar as coisas dele. Entendi. Daí ele deixou guardado. Tá. Então, a senhora teve a desavença com ele no dia anterior, nesse dia ele colocou fogo. As coisas dele já não estavam mais Já na nem casa. estava mais lá. Quando é que ele tirou da casa? Ele tirou uns 2 dias antes. É. Entendi. Tá. A senhora mencionou no começo do depoimento, né, que queria encerrar esse processo aqui, Aham. né? Por que a senhora diz isso, que quer encerrar? Não, porque o Edgar, ele não é esse monstro. Ele Aham. foi, esse dia, a gente sempre nos dava muito bem, né? Certo. Esse dia, ele ficou muito revoltado. Esses dias, né? Não o dia. Porque ele foi dispensado da casa da mãe dele, que era o único lugar que ele tinha para ficar, Aham. né? A cunhada dele construiu um quarto, jogou ele fora da casa. Construiu, parece, eu não sei, qual que foi o negócio lá. Certo. E depois eu também não quis, e ele ficou, ó, muito revoltado. Tá.
E daí ele achou que eu era a culpada. A senhora tem preocupação dele ser preso, é isso? Não, preocupação não, mas eu acho que não deveria, porque ele não é... Tá. Mas a senhora acha que ele tem que responder pelo que ele fez? Eu acho que tem. Tem. Tem que responder. Tá. Se por acaso ele respondesse em regime aberto, vamos dizer assim, que não é na cadeia, isso a senhora entende que seria o caso dele responder pelo que ele fez? Aham. Certo. Nesse dia, o filho da senhora estava na casa? Não, eu estava sozinha. Eu Tá. estava sozinha. O filho é comum de vocês? É, meu e dele. Tá. É filho biológico, é adotivo? É adotivo. Adotivo. É adotivo. Tá. E o filho chegou depois na casa? O meu filho chegou. Chegou? Meu filho foi até na delegacia. Conversou né? com o Edgar? Foi ver o que estava acontecendo. Não um filho, foi todos os meus filhos. Certo. E a senhora sabe se ele chegou a conversar com o pai, se ele perguntou alguma coisa para o pai, por que ele fez aquilo, questionou o pai sobre por que ele fez aquilo? Ele ficou nervoso, né? Porque ele ficou com medo do Edgar ter me matado. E ficou com dó também do Edgar tendo ser arrastado pela polícia, né? Arrastado não, levado. Sim. E ficar trancado. Nem né? o filho gosta de ver isso, com né? tudo que ele já estava passando. Entendi. Tá. A senhora entende que não morreu por quê? Porque percebeu que o gás estava aberto, que ele tinha feito aquilo e saiu da casa e acionou a polícia? Foi. Foi por isso? Foi. Tá. A TV da senhora chegou a queimar, então? A minha TV queimou. Deu uma eu joguei faísca lá que fora. queimou alguma coisa. Entendi. Ela funcionava normalmente Ela antes? funcionava. Tá. Tá certo, eu estou satisfeito. Obrigado. Ok. Passo a palavra à defesa, doutor Rogério. Sim, excelência, obrigado. Bom dia, dona Maria Aparecida. Bom dia. Eu preciso saber da senhora o seguinte, a senhora falou que a porta da sala vivia trancada, que depois ele chutou e quebrou. É isso? Ela estava quebrada já um dia antes. Tá. Ela só estava no trinco encostada, não poderia mexer, que senão ela caía. Então nem teria como trancar a chave. Não teria. A porta da sala. É a porta da sala. E a porta da cozinha, a senhora falou que vivia aberta. Eu não deixava trancada, porque não tinha como ninguém entrar. Sim. Nesse dia ela estava aberta também. Estava aberta também. Tá. A senhora fala assim que pegou o fogo na caixinha de energia. Quando a senhora fala caixinha de energia, a senhora fala o relógio, o medidor da rua lá fora? O medidor da rua. O medidor da rua. Tá. A senhora falou assim que a senhora fechou a válvula, a senhora falou agora, fechou a válvula e saiu para o quintal dos fundos, que era bem gigante, e eu fiquei lá. Aham. É isso? É. Tá. Quando a senhora foi ouvida aqui em juízo, a senhora falou assim, na primeira vez que a senhora foi ouvida aqui na sala de audiências, a senhora falou assim que danificou o fio do relógio, mas dentro da minha casa não danificou. Não, mas está no registro que a televisão sim. Tá. Desde o primeiro dia na delegacia. A televisão. Aham. Mas os fios que queimaram foram lá do... Foram tudo da companhia. Da companhia que Não queimaram foi os nada fios. da minha casa. Tá. O que pegou fogo, que a senhora falou que apagou tudo, deu um apagão geral, foi tudo do Foi relógio tudo do lado de fora. do lado de fora. Perfeito. Deixa eu ver se eu consigo identificar o local. Eu passei lá para ver o local, como de costume eu faço. Em frente ao pronto-socorro tem um bar, é isso? Uhum. Depois tem um portão que aparenta ser uma entrada de carro, depois tem um portãozinho pequeno. Tem um corredor. Um corredor. Aham. É aquele corredor. É aquele corredor. De fora, logicamente, eu não entrei na casa, mas de fora representa que é um corredor até um tanto comprido, e porque depois não vê nem a casa não fica vê lá a embaixo. casa, porque é um apartamento embaixo. Tá. Então fica, como não vê nem o apartamento, eu pergunto para a senhora o seguinte, se a senhora tem noção mais ou menos de distância, 30 metros, 40 metros do portão da rua para chegar até no apartamento que a senhora mora? Daqui como aí. A distância. Porque não consegue ver Não o consegue ver a apartamento. porta, não. Não consegue, né? Não. Tá. E é um corredor, lá no fundo o apartamento. Se eu passo da rua, eu não consigo ver o apartamento. Não vê. Porque fica numa depressão. Depois tem as escadas, né? Isso, lá na frente tem uma escada ainda para chegar no apartamento. Tá. E a senhora que fechou a válvula do gás. Foi.
Sem mais, excelência. Obrigado. Obrigado, dona Maria. Algum dos jurados tem alguma pergunta a ser feita à vítima? Não? Pode encerrar, então. Acabou a gravação? Dona Maria Aparecida, a senhora está dispensada, viu? Obrigado Tudo bem. pela presença. Um bom dia para a senhora. Para vocês também. Obrigado. Posso ir embora? Pode sim. Traz para mim o policial. Senhores e senhoras jurados, nós vamos ouvir mais uma testemunha, que é o policial, e depois... Acho que depende do que ele disser, talvez nem precise. Aí depois nós faremos um intervalo para o interrogatório, né? Os advogados vão conversar primeiramente com o acusado, para que depois nós iniciemos o interrogatório. Pode trazer para mim, policial. Policial Coutinho, bom dia. Só um Bom dia, minutinho. doutor. Pode começar a gravação. Policial, bom dia. Meu nome é Renato Garcia, sou o juiz titular da Vara Criminal e Anexo de Jacarezinho e hoje o juiz presidente do Tribunal do Júri. Participam comigo da audiência o Dr. Rafael Guerra Costa, que é o promotor de justiça, está ao meu lado, e o Dr. Rogério Tadeu da Silva, que é o advogado de defesa, também está aqui ao meu lado. Qual o nome completo do senhor? Lorival Aparecido Coutinho. Tá, senhor Lorival, só vou pedir a gentileza um pouquinho mais próximo do microfone. Pode puxar ele. Pode puxar o microfone. É. Ótimo. O senhor é policial militar, está na reserva atualmente? Não, tô Ativa. Tá na ativa. Certo. O senhor está lotado no 2º Batalhão, BR-153, KM-17, Aeroporto de Jacarezinho? Isso. Tem parentesco com o acusado Edgar Teodoro da Silva? Não. O senhor foi arrolado nesse processo como testemunha, tá bem? Nessa condição tem a obrigação e o dever de somente dizer a verdade. Sim, As senhor. acusações que existem contra o réu, a denúncia já foi lida para o senhor? Agora há pouco? Não. Não? Eu vou fazer a leitura aqui então, vou pedir que o senhor ouça com atenção, é sobre esses fatos que serão feitas as perguntas. Em data de 12 de setembro de 2017, por volta das 15 horas, na residência localizada na Rua Marechal Floriano, 442, Centro, na cidade de Jacarezinho, Edgar Teodoro da Silva, dolosamente, com vontade e consciência livre, ciente da ilicitude e reprobabilidade de sua conduta, com ânimos necande e no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, tentou matar a vítima, Maria Aparecida Ribeiro, sua ex-companheira, com emprego de fogo, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. Na data dos fatos, o denunciado Edgar invadiu a casa da vítima Maria Aparecida, sua ex-convivente, tendo por finalidade incendiar a residência, de maneira a causar a morte da ofendida. Para tanto, o agente danificou a fiação da casa, de modo a causar um curto-circuito, que deixou a válvula do gás aberta. Desta forma, a vazão do gás, em conjunto com as fagulhas oriundas do curto-circuito, daria início ao incêndio, que ceifaria a vida da ofendida. Esses são os fatos que constam da denúncia. Sobre esses fatos serão feitas perguntas. O senhor deverá responder somente com a verdade, tá bem? Sim, senhor. Passo a palavra ao Ministério Público. Obrigado, excelência. Boa tarde. Bom dia, policial. Tudo Bom bem? dia. Senhor Lorival, sobre os fatos, o senhor atendeu essa ocorrência, né, no dia? Isso. Tá. Eu queria que o senhor me relatasse por que a polícia foi acionada, quem que acionou a polícia e o que o senhor constatou quando chegou no local, por favor. Então, o acionamento, doutor, foi via 190, né, no cupom. Aí, como a gente estava de serviço e já nas proximidades, aí foi passado para a equipe da gente deslocar até o local. A primeira informação que era um incêndio que estaria ocorrendo no local. Aí a gente deslocou até o local, aí a princípio a solicitante, acho que foi a vítima, acho que era ex-esposa do autor. Aí a gente chegou no local, aí realmente estava um cheiro de gás forte, a válvula estava aberta e a fiação, assim, era uma fiação, a casa era uma casa assim bem precária, sabe? Aí não dá para saber se ele danificou a fiação ou se já estava danificado. Tinha umas fiação tudo meio solta mesmo, mas não tinha o fogo em si. Mas o gás estava aquele
cheiro forte de gás Tá. no Não local, tinha- quando o senhor fala que não tinha fogo dentro da casa. dentro da casa. Do lado de fora, o senhor reparou se pegou fogo na fiação, no poste? Não, Não lembro. sei. O quarteirão ficou sem energia? A princípio, não. Eu acredito que não. Tá. O senhor falou que estava um cheiro forte de gás, né? Tava. E que a válvula estava aberta. O senhor Tava. sabe quem que fechou a válvula? Não me recordo, doutor, quem que fechou. O corpo de bombeiros foi acionado? Não recordo também se foi acionado. Porque a gente chegou no local, aí ela já passou a informação que ele tinha invadido a casa dela, que ela estava dormindo e que provavelmente ele estaria escondido nas proximidades ali. Tá. Aí a gente chegou, a gente já informou o Copom, né? E a gente havia um prédio em construção nas proximidades. Ali a gente foi nesse prédio para tentar localizar, né? Daí, inclusive, a gente fez o adentramento lá com a equipe. Ele estava lá escondido? Aí estava escondido num cômodo. Daí a gente pegou ele, até então a gente não conhecia também, né? A gente trouxe até na presença da vítima, né? Aí ela confirmou que era realmente o ex-marido dela, que era aquela pessoa, e daí que a gente encaminhou Tá. os dois, né? Esse local que os senhores encontraram, o Edgar, Ah. né? Essa é uma construção, o senhor falou, né? Isso, é uma Tá. construção Ela assim. ela dividia muro com a casa da vítima pelos fundos, pela lateral? Dava fundos com a casa, que é uma construção bem grande, sabe? Aham. E dava fundos com a casa da vítima. Tá. Dava fundos. Quando vocês encontraram ele nesse local, o que ele falou? Então a gente fez abordagem nele e tal, fizemos uma revista. E aí, a princípio, não encontramos nada assim de irregular com ele, né? Daí a gente indagou sobre os fatos e ele negou, né? Aí a gente pegou e encaminhou até na residência, né? Aí perguntado para a vítima falou que realmente era o esposo dela, Tá. que era ele que tinha feito abrir a válvula. Nesse pra tentar. local que vocês encontraram o Edgar, o senhor se recorda se tinha pertences dele ali também? Se ele parecia que ele estava ficando ali, morando ali? Não. Não lembro. Não tinha Tá. nada. A princípio estava só ali, estava tipo assim, escondendo ali só. Parecia que ele estava se escondendo mesmo. Aham, parecia que estava escondendo só. Tá. E a vítima relatou para os senhores, quando o senhor chegou lá na casa dela, nessa situação, que ela teria sido ameaçada? Então, ela falou que ele já havia ameaçado ela, que acreditava que poderia ser ele que tivesse aberto a válvula, porque ela estava dormindo e não viu. Tá. Não E viu, né? o que ele teria falado para ela de ameaça? Ela não citou. Você recorda se era ameaça de morte? Eu não me Não? recordo. Porque o senhor falou no depoimento na primeira fase que ela teria confirmado que teria sido ameaçada de morte. O senhor se lembra disso? Eu não me recordo. Não lembro? Tá. Como é que a vítima explicou para o senhor como é que ela conseguiu sair da casa? Para sair da onde estava o cheiro de gás, aquele cheiro forte? Não. Não? Não me recordo. Por que cômodo? Como ela conseguiu escapar? Então, que ela relatou que ela estava dormindo, e assim que ela acordou, ela sentiu aquele cheiro forte de gás, e Tá. daí mas não falou como que ela fez, sei lá. Tá. E a casa estava trancada por fora? Como é que vocês conseguiram adentrar? Não, a casa estava aberta. Estava Já aberta? estava toda Aonde aberta. estava aberta? A porta estava aberta, a porta O do senhor quarto sabe também. quem que abriu? Então, a princípio, assim, aparentemente, eu acho que ela estava com a casa aberta. Tá. Não sei se foi O ele que filho dela arrombou. já tinha chego no local ali? Logo nós chegamos, o filho dela já Já estava tava lá. Já estava lá. Entendi. Como é que era essa casa? O senhor consegue explicar para nós? É uma casa, assim, bem precária, doutor. Bem precária, assim, você vê que... principalmente que nem na parte da fiação aí mesmo, você via, assim, que era uma fiação, assim, bem... Aham. Tipo assim, aquela instalação bem precária, bem... Tá. Bem assim, Não, mas eu digo a frajoso. disposição da casa. O senhor consegue explicar como é Os que ela quartos, assim. era? Os quartos, se tinha um corredor, como é que era a casa? Era uma casinha pequena, assim, que eu me recordo, assim, a gente entrou pela sala, aí tinha um corredor até no quarto. Chega no quarto, aí uma cozinha do lado. Tá. Era uma casa pequena. Essa assim, cozinha era onde estava esse gás aberto? que estava o gás. Tá. Aham. Era próximo do quarto isso? Próximo do quarto. Tá. Era perto. A vítima relatou para o senhor se ela estava acordada, estava dormindo quando aconteceu isso? Ela disse que estava dormindo, que ela não chegou a ver quem tinha feito a situação, que ela acreditava que fosse ele, por causa das ameaças Ela que não ela já relatou tinha para o tido, senhor né? que ouviu ele gritando algo do corredor, que viu ele no corredor?
Eu não entendi, doutor. Se ela relatou para o senhor que viu ele gritando do corredor ou ouviu ele gritando algo do corredor? Não, ela não relatou. Tá. Esse corredor lateral que o senhor falou, né? Qual que era o tamanho dele, a distância dele até ao portão da frente? Acredito que o portão da frente ali daria uns 3 a 4 metros. É? Uns 3 a Como 4 metros. da onde o senhor está até onde eu estou, mais ou menos aqui, até onde está o advogado ali? Eu acho que mais perto um pouco. Mais Acho perto, que mais não perto, era tão uns comprido 3 assim. metros. Não era tão comprido. Do portão até na entrada na sala, né? Daí você já entrava na porta da sala, já era o corredor que dava acesso ao quarto e dava acesso à cozinha também. Entendi. Tá. Tá certo, estou satisfeito. Obrigado. Perguntas pela defesa? Obrigado, excelência. Bom dia, policial. Bom dia. A equipe do senhor foi a primeira a chegar? Das equipes policiais, a primeira foi a minha. Como a gente estava próximo ali, né? Tá. Tinha mais alguém lá ou só ela, quando vocês chegaram? O menino dela estava. Tá. Mas ele chegou praticamente junto com a gente. servidor público era vocês só? Do setor público era nós, foi os primeiros a chegar. E já encontraram a vítima ali fora, por ali, falando? Ela já estava lá fora. Já estava lá fora, já tinha saído da casa. O local, como o senhor falou que é próximo, eu pergunto para o senhor assim, ó. Segundo a vítima, tem um corredor, depois tem uma escadaria para chegar na casa. Segundo a vítima falou. O senhor lembra, não lembra como que era? Não lembro. Não lembro dessa escadaria, não O senhor lembro. faz patrulha ou às vezes levou alguém ao pronto-socorro que o senhor pudesse lembrar do fato e olhar no corredor se dava para ver a casa ou o senhor não lembra? Não lembro. Não lembra? Não lembro. Tá certo, obrigado. Sem mais. Perguntas pelos jurados e juradas? Não? Pode encerrar então? Policial, muito obrigado pela presença. Um bom dia. Agradeço pela sua participação. Obrigado. Está dispensado, viu? Obrigado. Vai querer, né? Nós vamos agora exibir um vídeo do depoimento do policial Murilo. Obrigado, policial. Obrigado, pessoal. Que foi feito na primeira fase do procedimento do júri. Nós vamos exibir esse vídeo e a hora que terminarmos a exibição, aí nós faremos um intervalo para que a defesa possa conversar com o Edgar. Pode passá-lo então? Está vendo qual que é a do Murilo? Só um minutinho, por favor. Você baixou os vídeos? É esse daqui do Murilo? Número do RG, policial, por favor. 9.503.779.8. CPF, 064-321-579-43. certo. A data do seu nascimento, 14 de março de 1990. nome dos seus pais, Miguel da Silva Pinto, Maria Helena da Silva Pinto. certo. O senhor é policial militar, está lotado no 2º Batalhão, BR-5317, Jacarezinho, Sim, senhor. Pelotão Votan. certo. O senhor tem parentesco com o acusado, a pessoa de Edgar Teodoro da Silva, Não, senhor. e com a vítima Maria Aparecida Ribeiro. Negativo. O senhor foi arrolado nesse processo como testemunha, essa condição tem obrigação de defender somente que será verdade. As acusações que existem contra essa denúncia já foi lida ao senhor antes do início do seu depoimento? Não, senhor. Não. Nós estamos apurando um fato ocorrido em 12 de outubro de 2017, por volta das 15 horas, na residência situada na Rua Marechal Floriano, 442, aqui em Jacarezinho. A denúncia diz que Edgar Teodoro da Silva tentou matar a vítima, Maria Aparecida Ribeiro, a ex-companheira, com emprego de fogo. Ao
auto de levantamento do local de dano, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. Consta na denúncia que na prova dos fatos, o denunciado invadiu a casa da vítima, sua ex-convivente, tendo a finalidade de incendiar a residência de maneira a causar morte pelo fogo. Tanto que o agente danificou a fiação da casa de maneira a causar um curto-circuito e deixou a válvula do gás aberta. Dessa forma, a vazão do gás em conjunto com as famílias do curto-circuito daria início ao incêndio que se encontra da vítima. O fato 2 também, que nas mesmas condições de local, o denunciado teria caçado a vítima de mal injusto e grave, dizendo: vou tacar fogo na casa e matar você. Esses são os fatos apresentados ao acusado. Sobre esses fatos serão agora perguntas inicialmente pelo Ministério Público e depois pela defesa. Deve responder somente com verdade. Ok. Passo a palavra ao Ministério Público. Obrigado, Excelência. Boa tarde, policial. Boa tarde, doutor. O senhor se lembra desses fatos? Sim, senhor. O que aconteceu naquele dia? Eu estava de serviço, daí foi feita uma ligação 90, dando conta. Foi a senhora Maria, ligou 90, denunciando seu ex-esposo, o qual teria ido até a residência dela e aberto o botijão de gás no intuito de matá-la, né, de pôr fogo na residência e matá-la. Após esse fato, ele fugiu da residência. Chegando no local, em contato com ela, ela nos disse mais ou menos aonde ele teria ido. Então a equipe efetuou diligências no local informado por ela, localizou o indivíduo, encaminhou até ela para que ele fosse identificado, e posterior a isso, ambos foram encaminhados à delegacia. Onde que eles encontraram o acusado? Desculpa, doutor, cortou o áudio. Onde que o senhor encontrou o acusado? É num prédio em construção, próximo ao Hotel Cantagalo. E quando o senhor encontrou, ele falou alguma coisa, deu alguma explicação sobre os fatos? Devido ao lapso de tempo, doutor, não me recordo do fato. Certo. E o senhor narrou aqui para mim que a vítima falou para o senhor que ele queria, matá-la, abrindo o botijão de gás, é isso? Isso, ele arrombou a residência dela, abriu o botijão de gás e ligou as luzes no intuito de causar uma explosão, né? Ah, tá. Então ele queria matar por meio de fogo ou explosão, explodindo o botijão de gás. Queria pôr fogo na residência. Ah, certo, entendi. E o senhor sabe me dizer como que a vítima descobriu isso? Como que ela impediu que isso acontecesse? Não sei dizer para o senhor. Quando o senhor chegou, a válvula de gás estava aberta ou estava fechada já? Já havia sido fechado. O senhor sabe quem fechou a válvula? Não sei informar. Certo. Consta também aqui na denúncia uma situação de uma ameaça. O senhor ouviu alguma coisa sobre isso? Alguém falou alguma coisa para o senhor? Não presenciei, doutor. Certo. Quando o senhor abordou o acusado, ele deu uma explicação, confessou, negou? Como é que foi essa abordagem dele? Não me recordo. Foi em 2017, já faz algum tempo, não me recordo. Perfeito, policial. Muito obrigado por seu esclarecimento. Sem mais, Excelência. Boa tarde, Murilo. Boa tarde, doutor. Vocês conheciam o Edgar antes dessa ocorrência? Ele era conhecido dos meios policiais? Eu desconhecia. E posteriormente a essa ocorrência, vocês tiveram algum tipo de problema com o Edgar? Com a minha pessoa também negativo. Perfeito. Não sei se tem ocorrência, mas comigo eu não atendi mais nada com ele. Entendi. Esse local que ele foi encontrado, que o senhor falou, essa construção, como que vocês chegaram até esse local? Foi indicado pela vítima? Foi indicado pela vítima. E onde ficava esse local? Qual era a distância A em casa relação dela, a onde aconteceu o fato? a residência dela era em frente ao hospital, o pronto-socorro municipal. O prédio que ele estava ali em construção dava mais ou menos uns 100 metros do local.
ia até a esquina, descia a rua, era no meio da quadra. Mas não ficava, então, nos fundos da casa. Olha, doutor, pode ser que dê fundo com a residência, sim. Que é bem no meio da quadra. É na mesma quadra, assim, no mesmo quadrado, né? É cerca de 100 metros, 50 até a esquina e 50 descendo. E... Perdão. Não sei. E a vítima que apontou esse local para você? Onde ele estaria? Entendi. O senhor acredita que ele tenha tentado matá-la ou que ele tenha tentado pôr fogo na casa apenas? Doutor, não sou eu que vou julgar esse fato. Qual a intenção dele? Entendi. Mas no dia a vítima te falou alguma coisa sobre ele ter tentado matá-la? A informação que foi repassada é que ele já teria dito que iria matá-la, né? Mas não, isso é repassado por ela, não presenciamos nada. Uhum. Sem mais perguntas, excelência. Muito obrigado, Murilo. Sem perguntas. Retomando então a sessão do julgamento, nós seguiremos agora com o interrogatório do acusado. Só um pouquinho antes de começar a gravação. Edgar já conversou com o advogado? Sim. Tem alguma dúvida? Não. Pode começar a gravação então. Edgar, bom dia. Meu nome é Renato Garcia, sou juiz titular da Vara Criminal e Anexos de Jacarezinho e hoje juiz-presidente do Tribunal do Júri. Participam comigo da audiência o Dr. Rafael Guerra Costa, que é o promotor de justiça, e o Dr. Rogério Tadeu da Silva, que é o seu advogado de defesa. Diga, por gentileza, o seu nome completo. Meu nome é Edgar Teodoro da Silva. Só um pouquinho. Você já passou seus dados aqui, né? O endereço também. O estado civil seu, qual que é, Edgar? Solteiro. Solteiro. Profissão sua, qual que é? Hoje eu trabalho na comunidade da CAD. CAD. É monitor? Coordenador. Coordenador. Tem algum rendimento mensal lá? Sim. Qual o valor? É um salário e meio. 1.340. Tem filhos? Tem filhos? Tenho. Quantos filhos o senhor tem? 4 filhos. 4 filhos. Lembra a idade de todos eles? Não. Não lembra a idade. Já respondeu algum outro processo criminal fora esse processo que estamos vendo aqui hoje? Não. Conhece as provas que tem contra o senhor neste processo? Sim. Vou falar alguns nomes, o senhor vai ouvir. Depois o senhor me diga se conhece essas pessoas, se tem alguma coisa contra elas. Só um minutinho. Maria Aparecida Ribeiro, Lorival Aparecido Coutinho e Murilo da Silva Pinto. Conhece essas pessoas? Maria Aparecida Ribeiro, tive problema. Os outros são os policiais. Tem alguma coisa contra essas pessoas? Não. Tá. O Dr. Rogério é seu advogado nomeado nesse processo. O senhor já conversou com ele antes do início do seu interrogatório? Sim. Tem alguma dúvida a tirar com ele? Não. A partir desse momento, o senhor não precisa mais responder as perguntas. O senhor tem o direito constitucional de permanecer em silêncio. Tá? A única observação que eu faço é que se o senhor confessar os fatos e for condenado, a lei determina que a pena seja reduzida. O senhor entendeu o que eu disse? Sim. Sabe quais são as acusações contra o senhor nesse processo? Sei. Isso, a denúncia fala aqui que no dia 12 de setembro de 2017, por volta das 15 horas, na residência localizada na Rua Marechal Floriano, 442, o senhor teria tentado matar a Maria Aparecida Ribeiro, sua ex-companheira, com emprego de fogo. Consta na denúncia que o senhor teria invadido a casa da ex-convivente com o fim de incendiar a residência, de maneira a causar a morte da ofendida. Para tanto, danificou a fiação da casa, de modo a causar um curto-circuito, e deixou a válvula do gás aberta. Dessa forma, a vazão do gás, em conjunto com as fagulhas oriundas do curto-circuito, daria o início ao incêndio. Em resumo, esses são os fatos que estão sendo imputados ao senhor. Esses fatos que eu acabei de relatar, eles são verdadeiros? O senhor quer responder as perguntas? Quer ficar em silêncio? Eu quero responder. Isso. Os fatos que eu acabei de ler para o senhor agora, eles são verdadeiros? Sim. O senhor quer relatar para nós como que aconteceu isso daí? Motivo? Qual a razão? Quero. Pode relatar, por favor, o senhor pode falar.
Eu com a Maria Aparecida, a gente teve um relacionamento há muitos anos atrás, né? Por um período, depois Mais eu fui próximo, embora Edgar, daqui de mais próximo Jacarezinho. um pouquinho. Eu fiquei acho que 12 anos, 11 anos para fora. Depois eu voltei e eu já estava no uso de substância química, né, que é as drogas, o álcool, ela também. A gente usava muita droga junto. E até então, quando eram umas drogas mais leves, vamos dizer assim, que, né, que sei lá se existe droga mais leve hoje, mas era mais a maconha, a cocaína. A gente ainda tinha controle, modo de dizer, né? Não sei se tem controle mais. Hoje eu trabalho numa comunidade que lido com essas pessoas. Mas até então, quando eu conheci o Clark, tanto eu como ela, a gente fez o uso de muita droga. Eu trabalhava, sempre trabalhei. Ela tinha uma pensão lá, acho que até hoje ainda não sei. Mas não tinha dinheiro que dava para manter isso daí, né? Porque a droga, você usou uma, você quer mais, quer mais, quer mais. E eu, quanto mais usava, mais eu queria. Ela também. E chegou esse período de 2017, que até 2016 eu ainda trabalhava, né, saía para fora trabalhar em firma. Nessa época eu trabalhava em construção civil, eu ganhava muito bem. E aí, no final de 2017, eu não aguentava mais trabalhar, né? Devido de tanta bebida e tanta droga de uso. Aí eu já comecei a parar de trabalhar no começo de 2017. Fazia alguns bicos, mas já não era o suficiente mais. Eu mentia para as pessoas. Eu pedia dinheiro emprestado, não pagava. Até minha própria família, minha irmã, meu irmão, minha mãe. Eu continuei cada vez mais usando, mesmo as pessoas oferecendo ajuda. Eu não queria saber de ajuda, eu queria mais, era mais droga, cada vez mais. Enfim, a gente chegou a um período, nesse meio de 2017, um pouquinho antes dos fatos ter acontecido, né? A gente começou muitas brigas, sabe? Ela pedia para mim sair da casa, porque eu não trabalhava mais, eu não ajudava mais na casa. Até entendo esse lado, né? Porque quem que quer uma pessoa drogada dentro de uma casa, sem trabalhar, sem nada? E eu saía, às vezes eu voltava, algumas vezes eu dormia na área da casa, porque ela tem uma área por lá de fora, que é no fundo ali da clínica, né? Algumas vezes eu dormia na sala, a gente já não dormia nem junto mais, não tinha nem relações sexuais mais. Também nem era para ter mais, porque... Algumas vezes eu dormia nessa construção civil. E começou muitas brigas, daí a gente teve discussões. Eu nunca cheguei assim de erguer a mão para ela, bater nela, nem no meu filho. Por mais de tudo que eu usei de droga na minha vida, de bebida. Mas, enfim, chegou um ponto assim de limite que não dava mais nada. Só que eu não saía, sabe? Eu não tinha lugar para ir, a minha família não me aceitava. E eu fiquei perdido. Passei algum tempo na rua, né, pedindo dinheiro para usar. Algum tempo eu fiquei nessa Praça Rui Barbosa. E nesse dia 12 de outubro, um dia antes, eu tinha brigado com ela, discutido. Acho que eu chutei a porta da sala, danifiquei essa porta da sala. A gente discutiu muito. Eu saí, entendeu? Posei nessa construção civil. Ali as minhas coisas já estavam lá guardadas. Eu continuei bebendo muita pinga e usando muita droga. Quando foi 6 horas da manhã, eu saí para a rua. Eu encontrei um amigo meu para a rua, e a gente foi até a casa de uma pessoa que vendia bebidas, tinha um bar ali na rodoviária velha, e a gente sabia que cedo ele já saía para a rua, né? Daí a gente ia lá e comprei na época já era corote, eu já bebia muito corotinho,
de pinga, né? E ficamos bebendo até acabar, ele foi para a casa dele, eu fiquei na praça, continuei bebendo mais, encontrei um pessoal da favela, desci para a favela, fiz o uso de muita droga, e eu fui para casa lá já no período de 11 e pouca, mais ou menos, se eu não me engano, não me recordo muito bem o horário. Ela não estava nesse horário, nem não tinha ninguém. Aí eu voltei para a rua, bebi mais um pouco. Quando foi o período de 1h30 da tarde, eu voltei, ela estava lá. Tanto ela como o moleque, né, o meu filho. E não me recordo se ela estava dormindo, você entendeu? Mas eu sei que eu entrei na casa, o meu filho saiu lá, abriu a porta, viu que eu estava alterado. Mas ele entrou para dentro do quarto, se trancou, porque os quartos tinham tranca. Mas ela não me lembro se ela estava dormindo ou não. Eu sei que ela estava trancada dentro do quarto, né? Aí naquele momento eu perdi a cabeça, sabe? Perdi totalmente a cabeça. Eu fui até eu não sei nem o que passou pela minha cabeça, se iria acontecer fogo ou explosão. Mas eu não tinha intenção de fazer nada disso, até porque se eu quisesse matar uma pessoa, a cozinha tinha um monte de faca, pedaço de pau lá no fundo da casa. Eu poderia muito bem fazer... Alguém pode matar uma pessoa de outras formas, não cortar uma mangueira de gás, trancar, como ela estava trancada dentro de uma casa, subir ao poste, entendeu? E dizer que aquilo vai explodir. Mas enfim... Eu fui e liguei o bujão de gás, eu não me recordo se eu cortei a mangueira, mas eu liguei os botões que liga o fogo do gás. E ela estava dentro do quarto, ela não saiu, o menino também. Aí eu saí, fui até o corredor, quando chegou até o portão da rua, que é a distância da cozinha, do cômodo da casa até na rua, é uma escadaria longa para subir, dá cerca de uns 20 metros de comprimento. O poste de energia fica na beira do portão, na calçada. Eu fui, tirei os fios, desemendei os fios dos relógios e deixei solto. E aí eu saí para fora, pulei o muro, aí nisso ela saiu gritando, já saiu, não sei se foi o Felipe que chamou ela, né, porque estava cheirando gás, né. Eu sei que ela saiu gritando para a rua, para fora da cozinha, e chamaram a polícia. Não me recordo se foi vizinha, não me recordo se apareceu o corpo de bombeiro. Eu sei que eu saí, no que eu virei a esquina, eu fui até essa construção civil onde eu estava ficando, né? E fiquei por ali até, acho que foi rápido demais, assim, não deu acho que 10 minutos, 5 minutos já apareceu a polícia, que foi os policiais. Me encontraram lá, eu saí, eles me chamaram, eu não dei resistência, simplesmente abaixei a cabeça, eles me chamaram, perguntou se eu ia de boa ou se precisava gemar, eu falei que não precisava gemar, que eu ia me entregar, já tinha me entregue, e me levaram para a delegacia. E ali eu permaneci até um período para esperar ir para a cela. Passou um período, alguns dias, isso foi numa quinta-feira, se eu não me lembro, né, dia 12 de Nossa Senhora, dia 12 de outubro de 2017, se eu não me engano, foi numa quinta-feira, um feriado prolongado. Eu permaneci até segunda-feira, que eu tive uma audiência de custódia aqui no fórum com o juiz. Nessa audiência eu pedi uma ajuda, internação para uma comunidade, para uma recuperação. Até antes de acontecer esses fatos, há 2 dias atrás de ter acontecido esses fatos, de eu ir preso, eu tinha pedido ajuda num escritório da comunidade que existia aqui em Jacarezinho, mas eles disseram que não tinha como, porque tinha que fazer exame, tinha que pagar mensalidade. E eu não tinha como pagar mensalidade, eu estava morando na rua, estava usando droga, não tinha dinheiro para fazer exames. Mas no dia da audiência eu pedi ajuda ao juiz, né, Dr. Renato Garcia, uma vaga para essa comunidade.
fui para lá, numa quinta-feira veio o alvará de soltura meu, com uma autorização para mim ir para essa comunidade diretamente. E eu saí numa quinta-feira, 7 horas da manhã da delegacia, já fui diretamente ao escritório, e de lá me encaminharam para essa comunidade. Fiz o tratamento de 9 meses, que é o 9 meses que é o tratamento que ela pede. Terminei esse tratamento, passei a ajudar por um período, depois eu passei a monitor, e hoje eu trabalho de coordenador nessa comunidade, que no mês que vem agora vai para 5 anos trabalhando nela. E hoje eu estou aqui respondendo esse processo, que eu desejo muito que encerrar esse processo. Se tiver que pagar alguma pena, eu quero pagar. Se tiver que pagar o que for para encerrar esse processo, que há 6 anos vem correndo, eu desejo muito que encerre esse processo, da forma que for. É isso, Excelência. Passo a palavra ao Ministério Público. Obrigado, Excelência. Bom dia, Edgar. Bom Tudo bem dia. com o senhor? Graças. Senhor Edgar, o senhor teve essa desavença com a dona Maria Aparecida no dia anterior? Sim. Tá. Qual que foi o motivo dessa desavença no dia anterior? A gente brigava muito, mas era por causa de dinheiro para fazer o uso, você entendeu? A gente fazia o uso junto, e ela queria que eu trabalhasse, que eu arrumasse emprego. Eu não tinha condições de trabalhar, eu mentia, eu fazia que eu ia procurar trabalho, mas eu não procurava trabalho, eu saía cedo, mas eu ficava na praça, ou ia para aquela favela da Pedreira e ficava por ali bebendo. Eu voltava algumas horas depois, dizia que eu não tinha encontrado serviço nem nada. As brigas já vinham acontecendo muito antes, mas era sempre assim, discussões, nunca chegou ao ponto de agressão nem nada, entendeu? Há quantos dias que o senhor estava residindo ali com ela? Eu vim embora em 2011 de São Paulo. Eu já vim, eu acho que eu deixei umas coisas na casa da minha mãe, eu fiquei um pouco tempo na casa da minha mãe, e fui para a casa dela, eu comecei a frequentar a casa dela, mas na época eu tinha pouco uso de drogas, eu não bebia pinga, era mais cerveja. Mas aí eu comecei a frequentar um fim de semana, depois outro dia. Acho que depois de um período, assim, não me lembro direito, mas menos de um ano, eu já estava lá morando com ela de novo, entendeu? Só que a gente tinha, assim, uma relação muito conturbada, entendeu? Mas o senhor estava morando na casa ou isso foi que nem a Maria Aparecida falou, fazia uns 2, 3 dias que o senhor morava na casa. Morava na casa. Morava na casa, sim. Entendi. E vocês tinham esse relacionamento constante ou separavam, de vez em quando tentavam uma reconciliação, não dava certo? Sim, às vezes eu saía, às vezes eu ia embora, depois voltava, ela me aceitava. E o senhor morava com ela, dormia no quarto com ela ou já dormia em outro cômodo? Como é que era? Não, até um período sim. Depois, nos últimos períodos aqui de um ano, menos de um ano, ou mais de um ano, a gente já dormia separado, já não tinha nem relação mais. Certo. O senhor confirmou que teve essa desavença no dia anterior, né, por causa dessa questão das drogas. E o senhor foi embora nesse dia, não dormiu na casa? Não, eu fui para a construção, que eu acho que eu já estava frequentando ali uns 3 ou 4 dias já, que ela jogou minhas coisas tudo para fora. Era um resto de roupa, porque eu já nem tinha mais nada, né? E eu fui para essa construção que é do lado, sai de frente para o pronto-socorro, vira a esquina, desce no meio do quarteirão atrás do Cantagalo. Certo. E o senhor mencionou que no dia seguinte o senhor começou a fazer uso, né, de substâncias, de bebida alcoólica, e começou a ficar alterado e ficou revoltado. O senhor ficou revoltado com a Maria Aparecida por causa dessa situação do dia anterior, é isso? Eu acho que pode ser sim com ela também. Eu pedi dinheiro a ela, ela não queria me dar mais. O senhor pediu dinheiro nesse dia que aconteceu a situação ou só no dia anterior? Não, dia anterior, né? E assim, a revolta mais acho que era comigo mesmo, com a vida, o que eu tinha feito com a minha vida. Tá. No dia que o senhor ligou a boca do gás, não sabe se cortou a mangueira, puxou a fiação ali,
O senhor teve alguma conversa com ela nesse dia? Não. Quando eu cheguei lá, na casa lá, ela estava trancada dentro do quarto, ela não saiu, porque eu nem sei se ela estava dormindo ou estava trancada só lá dentro, depois não sair. Mas quem saiu e falou comigo foi o Felipe. E só que ele viu naquele estado alterado, já entrou para dentro do quarto e se trancou. Aí eu só fiquei ali, eu procurei algum dinheiro pela cozinha, pela sala, não encontrei nada. Eu fui até o fogão e liguei os botões do gás lá e saí. Fui até o relógio de energia, que fica na beira da rua, da calçada, e soltei os fios. Tá. Nesse meio tempo, entre o senhor ligar o botijão de gás, antes disso, depois disso, mas nesse período de tempo, até o senhor sair da casa, mexer no relógio ali, nos fios, o senhor chegou a mencionar que ia matar a Maria Aparecida, falou isso para ela pelo corredor ali, como ela mencionou? Olha, se eu falar para você, eu estou mentindo, eu não me recordo, sabe, se eu falei de matar ou não. Mas pode ser que eu falei, mas pode ser, não me lembro, não vou te dizer que não vou me lembrar. Por que o senhor ligou, então, o botijão de gás? O senhor falou que não se recorda se cortou a mangueira. Por que o senhor fez isso? Eu nem sei o que passou pela minha cabeça, mas eu fiz. Tá. O senhor sabia que a Maria Aparecida estava dentro de casa? Sim. Tá. O senhor tem conhecimento que uma faísca com gás ligado pode causar um incêndio? Eu não sei se pode causar incêndio, até porque com o relógio da energia desligado lá na rua, não tem mais energia na casa, como pega fogo? O senhor tomou conhecimento que a televisão da Maria Aparecida queimou nesse dia? Não, a televisão não queimou. A televisão já era estragada, nem funcionava. Tá. O senhor se recorda do depoimento do senhor na audiência de custódia? Uma boa parte, sim. Tá. O senhor lembra que o senhor falou que tentou incendiar a casa? Então, foi dessa forma aí com o gás e tirando os fios de energia para acontecer isso. Então eu perguntei para o senhor se o senhor queria botar fogo na casa, queria matar ela, tinha conhecimento que isso poderia acontecer. Sim. O senhor tinha conhecimento disso? Tá. O senhor falou que mexeu no relógio, né? Mexeu nessa fiação que estava no relógio de energia ali na frente, próximo do portão, é isso, né? Sim. Tá. O senhor toma conhecimento que pegou fogo na fiação ali próximo do poste, próximo desse relógio? Não, porque na hora que eu tirei, eu desmendei o fio, daí ela já saiu correndo pelo fundo lá, que a casa dá bem longe da beira da rua, né? Uma distância bem longa. Aí ela já saiu gritando que ia chamar a polícia. Os vizinhos ouviram que é uma senhorinha que morava do lado da gente. Nisso eu já pulei o muro, pulei o portãozinho da calçada ali, e já saí para a rua correndo e desci correndo a rua. Mas quando, cerca de 5 minutos, 10 minutos, que não deu nem isso, os policiais já chegaram de carro, já me pegaram e levaram. Mas até quando eu saí dali, não tinha fogo, não tinha nada. O senhor não tinha visto? Não. O senhor não sabe se pegou fogo, então? Não sei, porque daí me levaram para baixo. O senhor tem conhecimento se acabou a energia do quarteirão? Também não. Não sabe? Não sabe ou não aconteceu? Não sei. Tá. O senhor mencionou que pulou esse muro, depois pulou o portãozinho, né? Qual é esse muro que o senhor está se referindo que pulou? Não é o muro, é o portão que dá de acesso à rua, né? De rua. Por que o senhor precisou pular esse muro? Porque ficava trancado o portão lá. O portão estava trancado. Só vivia trancado. Tá. A Maria Aparecida conseguiu sair e ir pelo corredor por qual local? Como ela saiu da casa? Eu não sei se foi pela janela ou pela porta da cozinha, porque quando eu saí, a hora que eu cheguei lá em cima, ela já estava no corredor gritando. Agora eu não vi por onde ela saiu. Tá. E como é que ela percebeu que isso estava acontecendo? Porque o senhor falou que não se recorda se tinha ameaçado ela, né? Ela relatou que foi por isso que ela percebeu o que estava acontecendo. Como é que ela percebeu? Como é que o senhor sabe que ela percebeu que estava acontecendo algo, que ela precisava sair da casa, que ela ia chamar a polícia? O que levou ela a perceber que estava acontecendo algo de errado? Eu posso ter falado que ia matar ela, ou pelo cheiro de gás que estava dentro da cozinha. Ou pelo quê? Pelo cheiro de gás que estava dentro da cozinha. Tá. O senhor fez o tratamento na CAD, né? Sim. Foram 9 meses, é isso? 9 meses. Tá. Quando o senhor saiu do tratamento, o senhor virou monitor lá? É.
Tá. Quanto tempo o senhor trabalhou como monitor na CAD? Eu fiquei 6 meses de monitor. Certo. Depois que o senhor trabalhou como monitor, o senhor mudou de cargo lá, é isso? Sim. Qual que foi o cargo? Que o É senhor coordenador assumiu? hoje. Coordenador. O senhor está nesse cargo até hoje? Sim. Tá. Quais são as funções do monitor e do coordenador? O monitor, ele recebe as orientações que o coordenador passa para passar a orientação para os internos que estão dentro da comunidade. Horário, disciplina, o que é para ser feito, né? Acompanhar nas orações, reuniões, horário de trabalho, palestra. Então, o coordenador passa para o monitor e ele repassa isso daí para os internos. Certo. E o monitor? O quê? Isso que o senhor relatou é o monitor, é isso? É. E o coordenador? O coordenador trabalha com os internos nas partes das reuniões, nos 12 espaços, né? Ouvindo eles, famílias, e programando as normas e as regras da comunidade durante o dia com eles. Tá. Então, o coordenador já é uma visão mais geral ali da instituição, o monitor é já mais diretamente com os internos, né? Sim. Tá. O senhor mencionou na primeira oitiva do senhor, na primeira fase, que durante o tratamento o senhor é ensinado a não mentir, né? Foi isso que o senhor falou na primeira fase. Então, eu vou fazer algumas perguntas para o senhor com base nisso, até porque, eventualmente, se o senhor for condenado, até por questões de pena, tá? Sim. Nesse curso, nesse tratamento, além da questão de não mentir, o senhor é ensinado a assumir as responsabilidades do que fez? Sim. Tá. O senhor entende que tem que ser responsabilizado pelo que o senhor praticou, responder aqui perante a justiça? Claro. Tá certo. O senhor agora, mudando de assunto, o senhor teve contato com o filho do senhor na data dos fatos? Com meu filho? É. Sim. Tá. Saiu. Ele chegou imediatamente depois da situação ali? Não, o que chegou logo em seguida foi o outro filho dela. Ah, entendi. Um já estava na casa. Ele estava também na casa nesse dia. Daí nisso chegou o outro filho dela, que conhecia os policiais, que até conversou com ele, e que daí na hora que me prenderam. Entendi. O filho que estava na casa era o filho comum de vocês? É, adotivo. Adotivo, né? E o outro filho é filho unilateral dela? Isso, sim. Tá. O senhor mencionou, salvo engano foi o senhor que mencionou no primeiro depoimento, que teve uma conversa com um dos filhos, não sei qual dos dois, que ele teria questionado o senhor, né, no momento não sei se foi ali na prisão, se foi já na delegacia. O senhor se recorda se teve uma conversa com um dos filhos? Na hora, eu conversei assim, quando eu cheguei na casa lá, com o meu filho, com o Felipe lá, ele me aconselhou, você entendeu muito. E depois, em seguida, quando me prenderam, aí o outro filho, que é dela, não é meu, ele eu não cheguei a conversar, ele me falava assim, o que vocês estão fazendo? Para com essas brigas, para com essas palhaçadas, porque ele estava no momento do fato ali da prisão. Mas foi isso. Tá. O senhor se recorda se um dos filhos, não sei qual foi, né? Se ele questionou o senhor por que o senhor tinha feito aquilo, que o senhor podia matar a mãe do senhor? Sim. Questionou. Tá. Tem mais alguma coisa que o senhor queira falar que eu não perguntei? Não. Não. Tá certo. Obrigado. Passo a palavra à defesa, doutor Rogério. Obrigado, excelência. Bom dia, senhor Edgar. Bom dia. Eu sei que o senhor já foi aí quase que exaurido de todas as questões, mas eu preciso perguntar para o senhor o seguinte. O senhor pode afirmar para mim se a relação que o senhor tinha aí nesse final de relacionamento com a esposa seria quase que 100% pelo uso de drogas e falta de dinheiro para comprar drogas? Essa relação, o senhor falou que estava já conturbada. O senhor pode atribuir ao uso de drogas, ao uso de bebida,
Falta de dinheiro, às vezes? Eu acho que sim, sabe, pelo fato, sim, não vou julgar, não vou culpar. Acho que o ser humano tem que responder pelos seus atos. Mas eu acho que um casal que usa drogas e bebe muita bebida, a vida deles não é boa. Não é uma vida plenamente como uma vida social normal, né? É uma vida conturbada, porque a gente... Hoje eu trabalho com isso nessa área, então eu vejo muitos, sabe, as famílias se perdendo, né? Filhos, marido, mulheres. Então a vida nossa, até um período, quando a gente usava pouquíssima droga, até 2011, 2012, tinha uma vida normal, não era uma vida de briga, trabalhava, eu tinha dinheiro, ela também. Depois que acabou-se dinheiros, eu não consegui mais trabalhar, aí começaram-se as brigas, né? Para mim, assim, uma parte tem culpa, sim, né? Porque acho que uma pessoa, um casal que está na droga ou na bebida, não deve estar num relacionamento muito bom. Sim. Hoje o senhor tem consciência, então, que a droga, embora a bebida alcoólica não seja considerada como uma droga, né, digamos assim, uma droga lícita, né, mesmo o consumo de bebida pode levar a pessoa a progredir para um uso de uma droga mais pesada. Então, seria bom evitar qualquer tipo de bebida. O senhor pensa dessa forma hoje? Seria isso? Eu não só penso, como eu tenho certeza, né, que eu trabalho nessa área da adicção. A gente tem muito estudo, né, nessa parte da adicção. Então, assim, as substâncias, ela começa aos poucos e só tem a tendência a aumentar. Tanto a dosagem como a quantidade. Os dias diários, para cada vez drogas mais pesadas. Então, a gente trabalha nessa área, eu não tenho nem dúvida, eu tenho certeza que sim. Certo. O senhor mora onde hoje? Eu moro com a minha mãe, mas eu passo a maior parte do tempo na comunidade. Tá. Hoje o relacionamento com a família é perfeito, vamos dizer. Graças a Deus. Tá. O senhor vinha em um ritmo de uso de drogas contínuo, evoluindo para drogas mais pesadas. Quando que o senhor parou e falou assim, não, é hora de eu parar? Foi o momento que há 2 dias antes de ter ido preso, como eu falei, eu pedi ajuda. E depois, quando eu fui preso, né, eu estive nessa cadeia, e ali dentro eu tomei uma decisão na minha vida, que eu precisava parar. Eu precisava de uma ajuda, eu não sei de que forma, eu nem sabia que eu ia ter audiência, eu nem sabia que eu ia ver um juiz, eu não sabia que eu ia conseguir uma vaga para uma comunidade, mas que eu precisava de ajuda. Até inclusive as pessoas que estavam comigo na cela, eu me recordo muito bem dos senhores que estavam lá. Hoje eu encontro eles para a rua, que estão soltos também, estão livres, né, já pagaram sua pena. E eu conversava muito com um homem, um senhor chamado Zé Luiz, que estava lá, e eu dizia para ele que eu ia procurar ajuda, que eu ia sair dessa vida. Eu não sei de que forma, mas que eu não nasci para ser bandido, eu não nasci para ser mendigo, não julgando ninguém nessa vida, mas que minha mãe não colocou nesse mundo para isso. Eu ia buscar ajuda de uma forma ou de outra. E graças a Deus eu consegui. Tá certo, então. O senhor está arrependido, então, de tudo que aconteceu na vida? Por conta Se eu pudesse de voltar lá atrás, eu não teria feito nada disso na minha vida. Perfeito. Satisfeito, excelência. Obrigado, senhor Edgar. Indago aos senhores e senhoras jurados se alguma pergunta a ser feita ao acusado. Auxiliar aqui hoje, o Vitor, Deusane, a Júlia, o Luiz e os oficiais de justiça Carla e Gustavo. Agradecer também a equipe da limpeza, que providenciou todo o necessário para que nós tivéssemos atendidas as necessidades aqui nessa sessão de julgamento.
Gostaria de agradecer a Rosana e a Marilda, né? Gostaria de agradecer a direção do Fórum, a pessoa do Mário André, e registrar aqui um agradecimento especial, né? É uma sessão até um pouco triste e feliz ao mesmo tempo, né? Nós estamos hoje nos despedindo da assessora que me acompanhou por mais de 10 anos, né? A Tatiana Libório, desde Cambará até aqui. Eu queria agradecer o trabalho, a dedicação, o empenho que ela dedicou durante todo esse tempo, né? A Vara Criminal de Jacarezinho. Ela foi aprovada no concurso do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e está nos deixando esta semana. Então, Tati, eu agradeço de coração, viu, pelo apoio, pela permanência, né, e pela luta, né, diária, tentar, assim, conduzir da forma mais séria possível os nossos 4.000 processos. Obrigado pelo seu apoio, viu? E, finalmente, eu gostaria de registrar que a instituição do júri encontra-se prevista dentre os direitos e garantias individuais e atende à vontade do legislador constituinte de torná-lo cláusula pétrea. A participação popular no Poder Judiciário trata-se de exercício de cidadania, de autêntica democracia. E não é por outro motivo que a decisão dos jurados e juradas é soberana conforme determina a Constituição. Aos senhores e senhoras jurados, eu renovo meus sinceros agradecimentos e realço que se integram a esse tribunal é porque gozam de reputação ilibada. Saiam com a consciência tranquila do dever cumprido. Eu peço a todos agora que fiquem em pé para a leitura da sentença. Edgar Teodoro da Silva, qualificado nos autos, foi pronunciado pela prática de tentativa de feminicídio, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3, o emprego de fogo, explosão ou outro meio de perigo comum, e feminicídio, combinado com o artigo 14, inciso 2, ambos do Código Penal, e também a incidência da Lei 11.340 de 2006. Submetida a julgamento perante o Tribunal Popular, nesta data, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, houve por bem condenar o acusado por tentativa de feminicídio, qualificado pelo inciso 3, fogo, explosão e outro meio, na forma combinado com o artigo 14, inciso 2, ambos do Código Penal, com incidência da Lei 11.340 de 2006. Ante o exposto, considerando a decisão do Conselho de Sentença, declaro procedente o pedido acusatório para condenar o acusado Edgar Teodoro da Silva, qualificado nos autos como incurso nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 3 e 6, combinado com o artigo 14, inciso 2, ambos do Código Penal, com incidência da Lei 11.340 de 2006, tudo conforme termo de votação do questionário que adota como parte integrante desta decisão. Assim sendo, tendo-se em vista a conclusão do Conselho de Sentença e na forma prevista pelo artigo 492, inciso 1 do Código de Processo Penal, passo à dosimetria da pena aplicada ao crime. Na primeira fase, a culpabilidade, o grau de reprobabilidade de sua conduta não ultrapassa aquele que é íncito ao tipo penal em questão. Antecedentes não o prejudicam, conduta social e personalidade sem elementos que permitam delineá-las, mesmo porque essa última é o conjunto dos atributos psicológicos que determinam o caráter e a postura social da pessoa, e não vislumbram nos autos presença de indicativos para se elaborar um juízo a respeito. Motivos inerentes ao tipo, circunstâncias negativas, já que o acusado praticou o crime sob o efeito de álcool e drogas. Consequências inerentes ao tipo penal. Comportamento da vítima não contribuiu para a ocorrência do delito. Por conta das circunstâncias analisadas, fixo a pena base em 13 anos e 6 meses de reclusão. Na segunda fase, de dosimetria da pena, observe que a tentativa foi duplamente qualificada. A qualificadora do feminicídio irá qualificar o crime, e a do emprego de fogo, explosão, será considerada nesta fase, como agravante do artigo 61, inciso 2, a linha D do Código Penal. O réu confessou os fatos, possível a compensação das circunstâncias. Por tais razões, mantenho a reprimenda da fase anterior, ou seja, 13 anos e 6 meses de reclusão.
Na terceira fase de fixação da pena, não incidem causas de aumento. O crime foi praticado na forma tentada. Entendo que o iter crimes não foi inteiramente percorrido, de modo que a redução será em 2/3. Portanto, fixo a reprimenda nesta fase em 4 anos e 6 meses de reclusão, pena esta que torna concreta e definitiva na ausência de outras causas capazes de alterá-las. O regime inicial será o semiaberto, na forma do artigo 33 do Código Penal. Eventual harmonização será objeto de análise na execução da pena. O réu respondeu ao processo solto e assim responderá a eventual recurso, salvo se preso por outro motivo. Condena o réu ao pagamento das custas do processo, ressaltando que as mesmas constituem decorrência natural de toda a condenação e resultam do comando inserido no artigo 804 do Código de Processo Penal. É na fase da execução que a miserabilidade jurídica do condenado deverá ser examinada para se conceder ou não a isenção, eventualmente reclamada pela douta defesa. Tratando-se de crime praticado com violência, incabível a substituição prevista pelo artigo 44 do Código Penal, na forma da súmula 588 do STJ. Não se aplica ao caso o benefício do sursi, em face do montante da pena aplicada. Deixo de fixar a indenização em favor da vítima diante da ausência de elementos concretos para tanto. Na forma prevista pelo artigo 63, parágrafo 1 do Código de Processo Penal, faculta a vítima, se o quiser, intentar ação na esfera própria. Determinei o cumprimento dos artigos 336 e 337. Determinei ainda o cumprimento do artigo 201 do Código de Processo Penal e 598 do Código de Normas. Determinei a destinação dos objetos apreendidos, eventualmente apreendidos e não reclamados, cumpridas as determinações do artigo 710 do Código de Normas. Saliento, finalmente, que o dever de prestar assistência jurídica aos necessitados é do Estado e não dos nobres advogados que militam na comarca, empenhados no dever cívico de colaborar com a Justiça. Na comarca não existe defensor público. O nobre causídio que patrocinou a defesa do acusado não pode arcar com ônus que é atribuição exclusiva do Estado. Assim, mistero o arbitramento dos devidos honorários na sentença, que fixa em R$ 3.500, pela atuação na defesa em plenário ao advogado nomeado, Dr. Rogério Tadeu da Silva, condenando o Estado do Paraná a pagá-los na forma da legislação vigente. Importante frisar que o valor arbitrado corresponde à tabela da OAB, Resolução 15/2019, PGE/CEFA, a qual, neste aspecto, possui efeito vinculante, na forma do enunciado 984 do STJ. Transitada em julgado a sentença, determinei a requisição de vaga no estabelecimento adequado, preenchimento do boletim individual, remetendo ao Instituto de Identificação do Estado, para todos os efeitos, em especial o de informar o resultado deste julgamento, a teor do artigo 809, inciso 6 do Código de Processo Penal. Determinei que a expedição de ofício ao Tribunal Regional Eleitoral, na forma do artigo 15, inciso 3 da Constituição Federal, e artigo 71, parágrafo 1º do Código Eleitoral, para as providências cabíveis à espécie, tendo em vista a consequência de suspensão dos direitos políticos, que deverá ser formalizada pela Justiça Eleitoral. Determinei o cumprimento das normas pertinentes do Código de Normas e dou a presente por publicada e as partes por intimadas neste ato. Registre-se, anote-se e comunique-se, sala da sessão do Tribunal do Júri da Comarca de Jacarezinho, aos 29 dias do mês de setembro de 2023. E publicada a presente decisão, eu indago ao Ministério Público se pretende registrar o recurso neste momento ou se irá aguardar o prazo. Vou aguardar o prazo, excelência. Eu indago a defesa se pretende registrar o recurso neste momento ou irá aguardar o prazo. Aguarda o prazo, excelência. Edgar, você entendeu o que eu falei? Mais ou menos? Mais ou menos. Então, nesse processo aqui, você foi condenado a 4 anos e 6 meses de reclusão, tá bom? O regime é o semiaberto. Nós não temos o regime implantado na comarca, né? Depois o doutor Rogério vai explicar melhor para o senhor essas circunstâncias. O senhor vai cumprir, a princípio, em regime aberto, né? Harmonizado, que será feito na fase da execução. Desta decisão, é possível o recurso. Aí o senhor tem 2 opções. O senhor pode recorrer já, eu registro aqui em ata, e o processo vai para o tribunal. Ou o senhor pode conversar com o doutor Rogério e ele vai entrar com o recurso para o senhor. O que prefere fazer? Vai aguardar o prazo? Ótimo.
Não havendo, então, requerimentos adicionais, declaro encerrada a presente sessão de julgamento. Agradeço a presença de todos, um bom final de semana e que Deus abençoe a todos. Jurados e juradas já pegaram as certidões de permanecerem conosco aqui hoje? Todos já pegaram? Ótimo. Muito obrigado. Viu? Uma boa tarde. Obrigado. Muito Parabéns. Obrigado. Parabéns ao senhor.